Olá, boa noite. Vamos ver, já tem gente chegando. Boa noite, sejam bem-vindos. Vou chamar aqui já a Carla para a gente começar a nossa conversa. Olá, Carla. Boa noite, Adele. Boa noite, gente. Desculpem o atraso. A gente teve aqui um probleminha técnico, o pessoal entrando. Sejam todos bem-vindos à nossa live. Eu vou esperar um tempinho. São 7h10. Isso, 7h10, o pessoal está entrando, a gente vai se apresentando, né? Para quem não me conhece, eu sou Adele Rosa, sou terapeuta ocupacional, componho a Câmara Técnica de Terapia Ocupacional do CREFITO 7, né, em saúde mental. É uma câmara que, além de mim, nós temos Itatiane Nascimento, Karina Vasques e Patrícia Oliveira, né? E nós pensamos em fazer, essa é a nossa primeira live, né, da Câmara Técnica, e aí eu queria, antes de a gente passar para a Carla, para a gente se apresentar, Karina, eu queria, a gente está recebendo hoje Carla Beckman, né, que é terapeuta ocupacional, ela vai se apresentar já já, mas antes da gente começar, eu queria já agradecer, né, a gestão do CREFITO 7, na pessoa do presidente Gustavo Vieira, né, e a vice-presidente Sueli Barreto, né, Gustavo, que é fisioterapeuta, e Sueli, que é terapeuta ocupacional. Né. Quero agradecer também ao apoio primoroso, né, da equipe de assessoria do CREFITO 7, Adriana Cerqueira e Elis Pereira, né, que nos deram todo o suporte para a gente poder construir a nossa live. Estou vendo o pessoal entrando aqui, as colegas da Câmara Técnica de Terapia Ocupacional e Saúde Mental chegando, o pessoal chegando também. E aí eu queria falar um pouquinho da escolha desse tema, né? Cuidando da saúde mental com práticas integrativas e complementares. A gente escolheu esse tema e fizemos o convite à Carla, vocês vão entender por que a gente escolheu Carla para estar aqui falando com a gente já já, por conta, todo o nosso corpo da Câmara Técnica, ele é formado, como eu disse, por terapeutas ocupacionais que têm uma experiência tanto da assistência quanto da gestão pública em saúde, e aí nós pensamos que seria interessante a gente fazer a nossa primeira live com um tema que tivesse uma relevância, tanto técnica, né, não só para terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, nem só para o público de trabalhadores da saúde, profissionais da saúde, mas também para o público em geral, né, considerando que eles também, nós todos podemos ser beneficiados com as práticas integrativas e complementares, né? Então, pensando nisso e considerando também o contexto pandêmico que a gente vem vivendo, né? Com certeza. Essa abordagem terapêutica, ela traz muitos benefícios, que é o que a gente vai conversar hoje com Carla, e aí eu vou passar agora a palavra para que Carla possa se apresentar. Carlinha, diga aí. Boa noite. Então, eu sou Carla Beckman, terapeuta ocupacional, como a Adele colocou. Eu digo que eu sou extremamente aprendiz no campo das práticas integrativas. Me formei em Belém do Pará, concluí recentemente o mestrado com a temática práticas integrativas no campo da saúde mental. Então, é um tema fresquinho, que a gente vai estar conversando aqui com vocês, certo? Eu atuo em CAPES, já trabalhei em gestão, né? E hoje eu estou em assistência e também fazendo o trabalho acadêmico, né?
Basicamente é isso, eu não gosto muito de falar de mim, eu gosto de falar do que nós nos propomos aqui, né? Que é falar desse tema que eu digo que eu tenho vivido muito no campo da assistência, no campo da saúde mental mesmo, e na minha vida pessoal. Então, falar de práticas, para mim está sendo maravilhosa, gratidão pelo convite, né? E também é importante falar que eu, juntamente com Denise Cabral, que é uma terapeuta ocupacional, junto com Roseni Ferreira e Francisco Xavier, nós compomos a Câmara Técnica de Práticas Integrativas e Complementares do CREFIT 7. Então, com a portaria 175 de 2018, foi criado essa Câmara Técnica e nós desenvolvemos um trabalho. Ano passado, nós tivemos o primeiro simpósio de práticas integrativas, nos 50 anos em comemoração à regulamentação da terapia ocupacional e da física, nós criamos uma tenda de cuidados, então nós tivemos várias práticas integrativas oferecendo às pessoas que estavam participando do evento, e nós estamos trabalhando com o intuito de estar divulgando o trabalho do TO e do Físio, usando as práticas integrativas como um recurso. Maravilha. E aí é por isso que a gente escolheu você, por toda essa sua experiência, Obrigada. Toda essa sua competência técnica, e a gente agradece também a você por ter aceitado estar aqui conosco. E aí, já para a gente ir entrando, né, nessa conversa, Carlinha, o que são as práticas integrativas e complementares, né, chamadas PIC? Diga aí pra gente, Carlinha. Então, eu gosto de dois conceitos, Adélia, que tem um conceito do próprio Ministério da Saúde e tem um conceito de Madel, Terezinha Luz, de 2003, que ela diz que as práticas integrativas, ela contemam sistemas médicos e complexos, além dos recursos terapêuticos, que se propõem a atender aquela pessoa, promover a saúde, recuperar a saúde, os agravos. Isso é um conceito que ela traz de sistema médico complexo. Por quê? As PICs hoje, ela foi denominada esse nome aqui no Brasil. É importante a gente entender isso. Mas ela é denominada pela Organização Mundial da Saúde como uma medicina tradicional e complementar. Então, existe essa diferença. É importante a gente entender isso. Então, aqui no Brasil, a gente utiliza PICs. Dentro do campo das PICs, a gente tem essas práticas, que são sistemas médicos complexos, e a gente tem as práticas terapêuticas. Por que eu digo isso para você? Porque a gente tem as racionalidades médicas, que esse termo ele foi criado por Madel Terezinha Luz. Então, as racionalidades médicas, que é a medicina tradicional chinesa, que é a Ayurveda, são medicinas que elas têm um diagnóstico, uma forma de tratamento, uma terapêutica própria. Então, quando a gente vai atender no campo da medicina tradicional chinesa, a gente segue uma linha de tratamento que é diferente da medicina tradicional, da medicina convencional. Por isso que elas são chamadas racionalidades médicas, né? E o que é interessante a gente entender no campo das práticas integrativas é que as práticas integrativas, elas promovem um vínculo terapêutico, um desenvolvimento desse vínculo com aquele profissional. Além dela favorecer a inserção desse sujeito na sociedade. E além de ela ser práticas eficazes e seguras. Carla, pensando nisso que você está nos trazendo, fazendo essa introdução agora, as bases das práticas integrativas também são de bases de sistemas de cuidado milenares, né, ancestrais, né, tanto da medicina ayurveda, da medicina tradicional chinesa. Ouvindo barulho, eu acho que é o seu microfone. Deve ser aqui. Isso. E além também do próprio conhecimento popular, não é isso, Carla? Sim, sim. Então, o que acontece? A nível de Brasil, né, a gente tem que usar
nosso país, nós temos essas medicinas, a medicina ayurveda, a homeopatia, a medicina tradicional chinesa, mas a gente tem as práticas integrativas, as práticas terapêuticas, como a aromaterapia, a Shantala, a apiterapia, a ozonioterapia, a meditação, que são outras práticas que no total nós temos hoje no Ministério da Saúde 29 PICs. Que elas foram apresentadas ao longo dos anos, né? Em cada ano, em 2006 eram 5 práticas, depois em 2017 foram nomeadas outras práticas, em 2018 também. Mas eu falo depois para você, mais para frente, essa questão das normativas, que eu acho interessante a gente trazer, quais foram as portarias para que toda pessoa que tiver interesse em conhecer quais são as práticas integrativas que tem no SUS, né? Importante a gente esclarecer que essas práticas estão no SUS, a gente tem na rede, em Salvador, essas práticas, na atenção básica, nos CAPs, tá certo? E essas práticas, Carla, de cuidado, né? Quem é que pode estar oferecendo, né? Quem é que pode estar fazendo? Como é que isso vem sendo colocado ao longo do tempo? Eu digo isso porque, assim, o que a gente tem visto muito por conta dessa base, como eu tinha falado antes, ancestral, cultural, né? E da própria mentalidade oriental, desses sistemas médicos que também embasam as práticas, né, integrativas e complementares, o uso muito para o autocuidado, né, para o cuidado familiar, né, além, claro, da população geral como oferta mesmo de serviço, né, mas a gente vê que a base parte muito do autocuidado, desse cuidado familiar, comunitário, não é isso, Carla? Isso. Então, assim, vamos lá. O Ministério da Saúde, ele coloca que as práticas integrativas devem ser realizadas por um profissional da área de saúde. É o que está sendo dito, certo? Então, o profissional da área de saúde, ele precisa ter uma formação. Eu não posso simplesmente fazer um curso básico e ir para o SUS atender. Eu preciso ter uma formação, e eu preciso ter uma autorização do meu conselho. Então, por exemplo, nós, do CREFITO 7, né, o nosso conselho, ele nos permite utilizar as práticas integrativas como um recurso. Existe uma portaria, que é a portaria, deixa eu só lembrar o número da portaria, 491 de 2017, porque são muitos números. Então, ela nos garante a utilização dessas práticas. Mas, além disso, eu preciso ter essa formação, eu preciso ter um certificado. Esse certificado, ele precisa ser emitido por uma instituição de nível superior. Por quê? É uma exigência do MEC, ela vai ser entregue esse certificado ele vai ser entregue ao conselho, para ele poder emitir que você tem uma autorização para você realizar uma prática. E para você ser considerado um especialista, que nós temos, inclusive, no COFITO, a especialização, né, o reconhecimento de especialista em acupuntura, você faz uma prova de reconhecimento para você ser considerado especialista. Né? Então, assim, o biomédico, ele pode fazer um curso de formação, o médico, outros profissionais podem, mas ele precisa estar atrelado ao seu conselho. Porque tem algumas práticas, por exemplo, mais especificamente ao profissional de psicologia, que ainda o conselho de psicologia ainda está nesse debate de construção em relação às práticas integrativas. Entendeu? Então, a gente precisa ter ciência disso. Eu não posso fazer um curso de 40 horas e achar que eu já estou apta a fazer um atendimento de práticas integrativas. É muito importante a gente ter essa consciência. E assim, eu vi uma pergunta no chat perguntando se o reiki. Então, vamos falar quais são as práticas que tem. Pronto. Então, assim, em 2006, eu vou olhar aqui porque eu não lembro, tá, Adele? Eu, inclusive, coloquei as práticas. Então, em 2006, nós tínhamos a acupuntura,
a fitoterapia, a medicina antroposófica, a crenoterapia, a homeopatia e o termalismo social. Eram essas práticas. Tá. E é em 2006, Carla, desculpe, é em 2006 que se institui a Política Nacional. E nacional. E você está no mesmo campo vibracional que o meu, que eu já ia dizer isso, exatamente. E aí, em 2017, com a portaria 849, foram implementadas mais 14 práticas, que foram a arte-terapia, a medicina ayurveda, a biodança, a dança circular, a meditação, o reiki, a musicoterapia, a naturopatia, a osteopatia, a quiropraxia, a reflexoterapia, a Shantala, a terapia comunitária integrativa e a yoga. Então, essas 14 práticas foram implementadas em 2017. Em 2018, nós tivemos um congresso internacional no Rio de Janeiro, e aí foram implementadas mais algumas práticas. E foi através da portaria 702, isso. Essa é mais recente, eu consigo lembrar, 702. E nessa portaria, nós acrescentamos a aromaterapia, a apiterapia, a bioenergética, a constelação familiar, a cromoterapia, a geoterapia, a hipnoterapia, a imposição de mãos, a ozonioterapia e a terapia de florais, ou seja, totalizando 29 práticas integrativas. Então, são muitas possibilidades, né, de cuidado. E Carla, eu vou te pedir depois para a gente poder começar a falar um pouquinho dos benefícios dessas práticas, né? Mas a gente tem visto que em 1970 é quando a Organização Mundial já começa a olhar, né, para essas práticas, quando o movimento de medicina alternativa vai surgindo, né? E aí a gente vai voltar a olhar para o sujeito, né, de uma forma mais integral, mais holística, né? E a Organização Mundial de Saúde já vai, desde aquela época, reconhecendo a medicina chinesa, né? Ela eu acho que é uma das primeiras... Medicina tradicional chinesa, a MTC. Dentro dessa perspectiva. E aí o Ocidente começa a olhar para essas práticas, né? Que muitas nasceram lá do outro lado do mundo, e aí e quando, Carlinha, que isso vai chegando aqui de fato, que no Brasil, quando é que isso vai chegando aqui, porque política pública mesmo só em 2016, quando a gente vai, né? Isso, na verdade, desde 2006, né? Isso começa desde 2006, isso. E aí, eu digo que aquele movimento hippie, lembra da galera do movimento hippie, que tinha uma visão mais holística e eram bastante criticados, né? Na década de 80, na década de 90. E aqui no Brasil, especificamente, não era visto esse movimento, né? Era um movimento que era excluído. Né? Era um movimento que a galera doida, que não quer saber de nada, mas eles estavam muito ligados com o processo da natureza, a relação com o outro, né? Então, em 2006 mesmo, quando a Organização Mundial de Saúde começa a dizer que são práticas de cuidado e que têm realmente benefícios, que promovem benefícios, né? Porque o que acontece com as práticas integrativas? Ela tem uma visão do processo de saúde e doença diferente da medicina tradicional. É diferente. Eu não quero saber apenas da doença daquele sujeito. Eu preciso compreender aquele sujeito dentro das suas dimensões biopsicossocial, espiritual, social. Então, eu preciso entender ele dentro de um contexto. Eu não posso simplesmente chegar para o meu paciente assim, o que você está sentindo? Eu estou sem dormir. Por que esse sem dormir? O que está acontecendo? Né? Que aspectos estão favorecendo essa insônia? Eu não posso apenas me ligar num sintoma. Então, as práticas integrativas, ela te dá essa possibilidade de você entender ele dentro de um contexto integral, dentro da sua integralidade. E isso tem proporcionado para a gente hoje o quê? A diminuição da medicalização, apesar que a gente vê ainda a medicalização, estou com dor de cabeça, tomo um remédio.
né? Mas as pessoas já estão começando a entender que eu posso fazer uma meditação. Às vezes, determinada dor de cabeça tem um fundo emocional. Já está, em alguns artigos que eu li, comprovado que muitos dos nossos sintomas físicos estão relacionados a questões emocionais. Então, às vezes, a pessoa toma uma medicação desnecessária. Pode fazer uma prática, claro, que você precisa de uma avaliação. Às vezes, eu tenho pessoas que chegam comigo e dizem assim, Carla, que óleo você passa para isso, 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 isso? Aí eu estou precisando de um óleo, isso, isso, isso. Aí eu pergunto, não posso lhe indicar um óleo, eu digo, não posso lhe indicar um óleo. Mas por quê? Porque eu preciso conhecer você. Você é único. O óleo que eu... A lavanda, né? Todo mundo conhece a lavanda. Aí, lavanda para acalmar. Mas a lavanda para você, Adele, pode ter um efeito diferente de uma outra pessoa. Então, eu preciso conhecer aquele sujeito. E as práticas integrativas, elas te permitem isso. Né? E isso é um benefício que você pode... Eu penso assim, ó, a prática integrativa complementar, eu posso atuar, eu posso promover saúde. Eu não preciso estar doente para ir correr atrás das práticas. Eu posso usar a prática como promoção. Eu posso usar a prática como prevenção de saúde. E posso usar as PICs também como complementar. Por isso que está dizendo integrativo e complementar. Eu posso fazer meu tratamento convencional e eu posso complementar usando as PICs. Eu sempre digo lá no CAPAS, os pacientes dizem assim, Adele, doutora, eu vou parar de tomar remédio porque eu já estou bem, eu já consigo dormir. Eu falei, epa, não. Converse com o psiquiatra, é ele que vai definir se você pode diminuir ou não o remédio, não sou eu. Se você está bem, ótimo, converse com ele. Então, é nesse movimento, né, que eu faço lá no serviço, desde 2016, quando eu implantei a auriculoterapia, eu tinha uma parceria com uma psiquiatra, a doutora Silvana Figueroa, e quando eu mostrei o projeto para ela, ela falou assim, Carla, a gente vai pegar os pacientes que adoram diazepam, os benzodiazepínicos. A gente vai tentar diminuir. Foi um trabalho assim maravilhoso e foi o que me impulsionou a ir para o mestrado. Porque eu vi ali, junto com ela, a diminuição dos benzodiazepínicos, as pessoas conseguirem voltar a trabalhar, com ter uma percepção, Adele, as PIC te proporciona você entender quem é você, quem eu sou. Isso é muito lindo dentro do campo da saúde mental. Aquele sujeito que está ali não sabe, só está sabendo que é deprimido, que tem uma esquizofrenia, ou que tem uma depressão. Ele não sabe quem é ele. Ele é a doença. Ele não sabe quem é ele. Então, as PICs te favorecem esse conhecimento muito de forma ampla. Eu tenho, só para eu te dar a fala, eu tenho um usuário que ele chegou para mim e disse assim, eu queria fazer o vestibular, mas as pessoas dizem que eu não posso porque eu tenho depressão. Eu falei, por que você não pode? Só porque você tem depressão? Não, você vai fazer o vestibular, você vai fazer o Enem. E todo o tratamento com ele durante um ano foi trabalhando com meditação, foi trabalhando com planner, foi trabalhando com mapa mental, foi trabalhando, identificando quais são as dificuldades dele. Ele fez o Enem e hoje ele é aluno da UFBA. Quando ele me ligou, eu fiquei feliz. Por quê? Ele conseguiu alcançar o objetivo dele. E às vezes, os pacientes de saúde mental, eles são o quê? Discriminados. Né? Então, eu trago muito a questão da saúde mental, porque é o que a gente vivencia. E hoje, nesse período de pandemia, nós estamos estressados, nós estamos insones, nós estamos com medo, né? Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. E nós precisamos cuidar da nossa saúde mental. Isso, Carla, nesse sentido que você está falando, né, a gente sabe também o quanto de pesquisas científicas vem tratando, inclusive, das experiências, né, estudando os benefícios, os efeitos das práticas integrativas e complementares para a nossa saúde. E eu queria que você pudesse falar um pouquinho mais, tanto para a nossa saúde geral, e pudesse depois ir aprofundando um pouco sobre os benefícios para a saúde mental. Então,
Hoje tem a BVS, né? Nós temos agora não é uma plataforma, eu acho que é uma base, me perdoe, uma base de dados, Sim. né? De MTCI, é só o pessoal colocar BVS/MTCI, que é onde tem as produções internacionais. Tem Rede Pix, né, Carla? Tem a Rede Pix, tem o Observatório, e agora vamos ter um congresso internacional. Me desculpe, mas eu não lembro a data, mas é um congresso online. Ele já está acontecendo. Começou 7 de julho, isso. Até dia 16, as inscrições estão abertas também ainda. Então, o pessoal coloca lá, Congresso Internacional de Práticas Integrativas, que vai encontrar. Participar. Então, você já vê gratuito, né, Carla? Gratuito. Né? E nós tivemos recentemente, do dia 1º ao dia 7 também, o CONAROMA, que foi um congresso internacional, um congresso nacional sobre aromaterapia, com vários pesquisadores, com várias pessoas trazendo, inclusive, pesquisa de doutorado, usando os óleos essenciais. Então, assim, nós estamos observando que o mundo está mudando, né? As pessoas estão buscando realmente evidenciar essas práticas. Eu posso dizer da minha pesquisa que eu fiz desde 2016 usando aurículo, e até hoje eu utilizo essa prática, a auriculoterapia, utilizo a aromaterapia e outras práticas, e eu observo que o benefício, ele é amplo, gente, ele é amplo. Às vezes, o simples fato de você não conseguir executar, levar para ir ao trabalho, e quando você tem essa percepção que você precisa trabalhar essa negatividade dentro de você, e você consegue ir, isso não tem remédio. Não tem remédio, né? Então, nós temos que entender que as PICs, elas têm uma transversalidade, tanto no campo da saúde mental, tanto no campo da pediatria, porque a gente pode atuar com a Xantala, a gente pode fazer Xantala com o bebê, eu posso trabalhar uma massagem com o meu paciente no consultório, né? Eu posso trabalhar com idoso, eu posso trabalhar com qualquer público. E eu vou trazer benefícios para aquele público. Agora, cada benefício vai depender qual é a necessidade do outro. A gente sabe que ela tem um benefício geral, que é o quê? Proporcionar um bem-estar, um equilíbrio, né? Para a população, para a pessoa. Então, assim, no campo da saúde mental, especificamente, nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, o estresse, nós estamos estressados, todos nós. Por que não eu fazer uma meditação guiada? Por que eu não conseguir me sentar, me conectar com o meu eu superior? Porque nós vivemos num mundo correndo, a gente não sabe, a gente não consegue silenciar. Eu li uma frase uma vez, dizendo que a primeira língua do mundo é o silêncio. A gente não silencia. A gente está o tempo todo correndo, nós estamos o tempo todo, nós não nos conhecemos enquanto pessoa. Então é preciso a gente, as PICs te proporcionam isso, quem eu ser, quem eu sou, e a partir disso buscar quais são os meus medos, quais são as minhas sombras, porque todos nós temos as nossas sombras, as nossas dificuldades. Eu aqui em casa, com uma filha de 5 anos, uma criança que está presa há quase 4 meses. Ela, todos os dias, tem um horário da meditação. Ela senta, ela ouve. E isso, no início, foi difícil, porque você colocar uma criança de 5 anos para meditar é impossível. Mas quando você começa a fazer todos os dias, criando aquilo uma rotina, você consegue. Hoje ela já fica 13 minutos com os olhos fechados, respirando. Isso é uma evolução. Nós já temos aqui em Salvador, Adélia, escolas que utilizam a meditação no currículo pedagógico. Então, perceba que o movimento está mudando. Nós precisamos nos cuidar. Então, eu trago muito essa visão de nós pensarmos nessas crianças, que são as crianças do corona, né? Nós nunca imaginávamos passar por isso, e essas crianças estão presas, estão estressadas, né? Uma amiga minha
médica me ligou e disse assim, eu vou encaminhar um paciente para você porque a criança já está no nível de estresse, a mãe já não sabe mais o que fazer. Uhum. Então, essa mãe precisa se cuidar e o filho também. Uhum, uhum. E a gente tem visto, Carla, quanto que os próprios médicos têm indicado também esse tipo de terapêutica, não é, Carla? Tem. Eu digo que eu sou agraciada por Deus, porque no local que eu trabalho, e nos locais que eu trabalhei, eu sempre mostrei o que eu gosto, o que eu faço. Olha, eu faço isso por conta disso e os benefícios são esses. E eu nunca tive resistência de médico que assim, não vai. Pelo contrário, hoje os médicos já mandam, né, para você buscar a fibromialgia mesmo. Eu recebi uma paciente que o médico disse assim, se você puder fazer acupuntura auriculoterapia, aí ela respondeu, lá onde eu faço tratamento, eu faço. Aí ele, que bom, continue. Então você percebe que os médicos já estão aceitando. É uma mudança global, tá, Adélia? É uma mudança, mas assim, ainda existe resistência, a gente sabe que é um movimento que ainda existe resistência, a gente precisa se apropriar, nós precisamos estudar, nós precisamos realizar pesquisa científica, né, para produzir conhecimento, isso é importante, para poder que realmente a gente mostre que tem evidência científica. Uhum. Eu tenho visto, inclusive, pesquisas que vêm tratando tanto da aromaterapia, né, a própria acupuntura, o reiki, né, a USP, ela tem, inclusive, uma linha de estudo, uma linha de pesquisa que tem estudado sobre as práticas com imposição energética, né, de mãos. A USP tem essa linha já de pesquisa, também tem vários institutos de pesquisas americanos estudando a aromaterapia, né, comprovando para o cuidado de diversas questões relacionadas a problemas físicos, como você falou, a fibromialgia, né, problemas outros articulares, né? E a própria psicossomática, né? Exatamente, tá? Exatamente. E no campo da saúde mental, que também hoje o nosso tema, né? Como você bem falou, do uso, a insônia, né? A gente tem efeitos muito positivos para problemas de insônia, ansiedade, né? Eu já vi estudos, inclusive, falando de florais também no uso para o autismo, né? Enfim, a gente tem uma gama de estudos que vem falando, né, dos benefícios e comprovando a eficácia desse tipo de terapêutica, né, Camila? Eu vou falar para você de uma experiência que eu tenho, só não posso falar o nome da instituição, né? Mas assim, eu comecei a fazer um trabalho com crianças que têm o diagnóstico de autismo, né? Então, nós começamos a usar massagem auricular e a própria aromaterapia, que é a minha pesquisa, inclusive, para o doutorado. E nós estamos tendo, assim, benefícios que eu fico assim, eu não tô, nem eu, às vezes, eu paro e olho e falei, realmente isso aconteceu? Né? Porque, assim, como uma massagem auricular, porque nós sabemos que na orelha nós temos pontos, né, terminações nervosas, e como uma massagem pode trazer uma tranquilidade para uma criança. É claro que eu estou falando aqui, gente, mas assim, é importante que tudo isso tenha uma avaliação, né? Nada é feito por um acaso. Existe uma indicação, tem crianças que têm uma defensividade tátil, né? Questão do autismo, então ele vai rejeitar o toque, mas tudo para que a gente chegue numa indicação terapêutica, existe um processo de avaliação. Então, assim, é importante deixar claro isso. E aí me chegou uma pergunta aqui, Carla, que eu acho que a gente já pode até colocar. Quais os critérios, né? A pessoa colocou aqui no CAPS, por exemplo, quais os critérios para indicação das PICs? Qualquer usuário, por exemplo, se beneficiaria? Né? Então, vou falar como se fosse antes da pandemia, porque agora
tá bem diferente, né? Então, assim, no CAPS, o usuário, ele chega. Se ele é acolhido por mim, e ele tem um perfil de ser matriculado dentro do serviço, e eu identifico que ele se beneficiaria com essa prática, no PTS dele já é colocado. O que é PTS, Carlinha? No plano terapêutico singular, tá? Então, se ele for atendido por um outro profissional da equipe, a gente discute em reunião de equipe e vê se ele se beneficiaria para aquela prática. Porque existe alguns usuários que a gente precisa primeiro organizar para depois a gente inserir uma prática integrativa, tá certo? Então, o que acontece? A gente não pode ter demanda aberta. Cheguei, eu quero ser atendida com auriculoterapia, eu quero fazer barra de axis, não é dessa maneira. Primeiro é feito um acolhimento. Quando esse paciente ele é matriculado no serviço, nós vamos fazer uma avaliação. Eu, enquanto terapeuta ocupacional, eu tenho uma avaliação, que a minha avaliação é baseada nos princípios da medicina tradicional chinesa, porque eu tenho uma especialização em MTC, então a minha diagnóstica é feita em cima disso, a minha avaliação, além de colocar dentro da minha avaliação as áreas de desempenho ocupacional, que é a minha área enquanto terapeuta ocupacional. Então eu faço um link do que o sujeito tem, a visão dentro da medicina tradicional chinesa, e enquanto terapeuta ocupacional. Então, às vezes, o paciente está desorganizado dentro do processo de trabalho dele, vamos supor, nessa área. O que nós podemos fazer? Que organização, que técnicas eu posso utilizar para que ele possa compreender que ele precisa chegar no trabalho dele, como é que vai ser esse processo? Então, assim, existe todo cada paciente, ele tem uma indicação terapêutica diferente. Tem pacientes que eu trabalho com mapa mental, tem pacientes que eu trabalho com planner. Vamos fazer um plano para a sua vida. O que você quer? Quais são os seus desejos, né? Eu parto muito do desejo do sujeito. O que você quer? O que precisa melhorar? E aí ele vai trazendo e a gente vai construindo juntos. E se a gente fizer isso, o que você acha? E aí a gente vai se organizando. Então, as práticas integrativas no serviço, no CAPS, ela é semanal. Então, o paciente vem, passa por esse processo de avaliação, depois ele retorna com uma semana, né? E a gente faz um acompanhamento. Então, cada um, por exemplo, com auriculoterapia, a gente faz em torno de 12 sessões, né? Uma semana, uma vez por semana, né? Com duração de 30 a 40 minutos, porque faz-se uma escuta desse sujeito a cada sessão, é reavaliado os pontos que são utilizados na orelha. Às vezes são necessários a introdução, por exemplo, ou de um gel aromático, ou a utilização de uma meditação, né? Então, a gente faz esse trabalho de meditação, às vezes até na consulta a gente faz um trabalho de meditação. Então, assim, é único. Não tem, Adele, que eu posso dizer, um passo a passo, né? E aí eu vou complementar isso para você com o resultado da minha pesquisa, né, que foi o que me levou a fazer o mestrado, foi que eu comecei a observar que isso estava dando certo. E eu queria saber se tinha isso em Salvador. E a minha pesquisa de mestrado, a temática é as práticas integrativas como recurso terapêutico no campo da saúde mental, né? E aí eu identifiquei em Salvador que nós temos 8 CAPs. Isso, a minha pesquisa eu defendi no final do ano passado. Então, nós temos 8 CAPs em Salvador que realizam práticas integrativas. Dentre essas práticas integrativas, vou trazer para você, nós temos a yoga, nós temos as práticas corporais, que é o Lian Kun, que é uma prática da medicina tradicional chinesa, a cromoterapia, que é feita por uma terapeuta ocupacional, que eu fiquei encantadíssima em saber, e a aromaterapia. Nós tínhamos também a auriculoterapia, a biossíntese, a meditação e a imposição de mãos. A auriculoterapia foi a prática que mais eu identifiquei no campo do CAPS, nos CAPS. E ela é feita não só pelo terapeuta ocupacional, mas pelo educador físico, pelo psicólogo, enfermeira, ou psicólogo não, educador físico, terapeuta ocupacional, enfermeira,
oficineiro farmacêutico. Tá. Então, nós também... Você identificou, tem alguém aqui até perguntando, esse acompanhamento é em grupo ou é individual? Como é que você identificou aí no seu trabalho? No meu trabalho, ele é feito individual. Na verdade, eu já tive dois momentos. Já tive o momento de fazer em grupo. Em grupo, geralmente, eu faço o quê? A meditação. Você consegue fazer, dependendo da prática, você consegue fazer uma meditação, uma prática de relaxamento. Biodança, né? A biodança. Depende das práticas. Por exemplo, a barra de axis não é uma prática integrativa, mas assim, é um atendimento individual. A auriculoterapia é um atendimento individual. Não tem como você fazer. Eu já fiz em grupo no início, eu tentei por conta da demanda. Sim. Por incrível que pareça, eu escrevi o resultado desse trabalho, mas não publiquei. Foi muito bom. Sabe por quê? Pois é, por quê? Quando o outro falava, quando os usuários estavam em grupo, quando um trazia, olha, eu fiquei assim, eu melhorei, e o outro ouvia, isso um ajudava, sabe? E isso dava uma sensação muito assim de estamos juntos no mesmo barco. Foi muito legal. Só que era somente eu para fazer a auriculo. Então, quando terminava, eles tinham que esperar eu atender um por um, olhar a indicação terapêutica de cada um. Então, ficava muito mais cansativo para mim, entendeu? E aí, mas assim, foi um trabalho maravilhoso. Que se você tiver um outro profissional que possa te ajudar, um co-coordenador, um co-coordenador, isso funciona bem legal. E aí, Adélia, o que eu percebi nessa pesquisa? Que existe os profissionais realizando as práticas integrativas, tá? Nós não temos, a nível de município, uma prática, uma política, você sabe que nós não temos, mas a nível de estado, nós aprovamos a PEPIX, né, ano passado. Foi lindo o momento, eu estava lá no dia da aprovação pelo conselho. Mas em Salvador, o que nós temos? Profissionais que sabem, que têm o conhecimento, sabem que essas práticas promovem o benefício e utilizam dessas práticas como recurso dentro do serviço. Certo? Então, cada profissional, isso é uma coisa linda que eu observei, organiza o seu atendimento da forma que acha. Como assim? Carla trabalha dessa forma, a Adélia trabalha dessa forma, né? Então, cada profissional que tem a sua especialização naquela prática organiza e sistematiza a atuação dela do jeito que ela acha. Nós não temos ainda uma uniformidade, que é uma discussão que eu trago. Tá, era isso que eu queria falar, e já tem uma pergunta aqui, você já está falando disso, né? Mas se a gente pudesse falar do panorama geral, você traz aí na sua pesquisa que você identificou 8 CAPs, né, com essas práticas, né? Eu sei também que tem práticas de promoção da saúde dentro da gestão pública. Eu também trouxe um projeto desse, inclusive no município de Salvador, dentro do plano municipal de saúde, que está agora vigente, né? Foi de 2018 a 2021. Ele tem, inclusive, tem uma ação lá que foi proposta para implantação das práticas integrativas nos serviços públicos municipais, né? Então, eu sei também que tem serviços que têm ofertado essas práticas para os próprios trabalhadores de saúde também, né? Além para os usuários de serviço. Mas aí uma pergunta até que a gente tinha feito como interessante, você já está trazendo aí, mas assim, no campo da saúde mental, da rede de atenção psicossocial, os CAPs infantis também fazem ou podem ofertar também, né? A gente faz ou não faz, mas poderiam ofertar. E uma outra pergunta também é como é que está esse cenário na atenção básica de Salvador, né? Atenção primária, atenção básica de Salvador. Como é que está isso, né? Ou também como é que poderia estar, né? Então, vamos lá. Nos 2 CAPs infantis não tem. Eles não entraram na pesquisa porque eles não realizam práticas integrativas.
Aí você poderia me perguntar assim, Carlos, eles poderiam utilizar? Sim, eu acho que tem práticas que poderiam utilizar, né? Aí você pode dizer assim, por que não usa? Eu não sei, porque assim, como eu te falei, vai muito de cada profissional. Então, assim, se eu tenho um profissional que tem uma especialização em uma determinada PIC, e esse profissional quer utilizar, tudo bem. Nessa minha pesquisa, teve profissionais que têm a certificação, têm um certificado, mas não quer realizar PICs dentro do serviço. Entende? Então, nós temos essa questão. Como é que está a questão da atenção básica? Eu vou falar especificamente pelo meu território, que é o território de Pau da Lima, tá? Que é o território que eu atuo, e o território Cabula Beiru, que é um território próximo, vizinho. Então, num período da minha pesquisa, eu consegui entrar em contato com profissionais da atenção básica que realizam yoga, que realizam reiki na atenção básica. Tá? Inclusive, nós temos um grupo de WhatsApp de PICs em Salvador. E nesse grupo, foi assim, fulano trabalha com isso, vamos colocar. E a gente foi juntando essa galera interessada nessa temática, e hoje a gente tem esse grupo, que são de profissionais que atuam com PICs. Né? Não sei se todos têm conhecimento, mas pelo menos a gente tem divulgado. No distrito de Pau da Lima, nós temos profissionais que realizam, na atenção básica, a auriculoterapia. Por quê? Né? Você poderia me dizer, Carla, por que a auriculoterapia? Porque a auriculoterapia é, inclusive, uma formação que é oferecida pela Universidade Federal de Santa Catarina para os profissionais da área da saúde. Inclusive, está com inscrições, Adélia, até 19 de julho. Quem tiver interesse, corra lá no site e faça sua inscrição. Eu, inclusive, já fiz esse curso, é muito bom. Fui, acho que, da primeira turma, essa é a terceira edição, se eu não estou enganada. Então, é uma prática barata, porque você não precisa de muitos materiais, né? Uma prática que tem materiais baratos e eficazes. Certo? Então, você vai utilizar uma semente de mostarda, de couve, um espaladrapo, um álcool, uma pinça e um algodão, basicamente, né? Então, você vê que é uma prática que a gente consegue realizar na atenção. Hoje, o cenário em relação à questão municipal, o que eu posso te dizer? Em Salvador, lá dentro da secretaria, eu não sei se existe uma coordenação de práticas integrativas e complementares. Até no período que eu estava pesquisando, não tinha. Então, eu não sei se já tem essa dinâmica de estar se organizando para uma implantação da política. Implementação da política. O que eu sei, o que eu tenho de conhecimento, Adélia, são profissionais que utilizam dessas práticas, que se organizam e se apoiam uns aos outros. E aí, como é que você está fazendo isso? Legal, vamos trocar. É nesse sentido. E também é importante a gente esclarecer que a Secretaria Municipal de Saúde, ela não tinha conhecimento, né, que esses profissionais realizam. Ela passou a ter conhecimento após a minha dissertação de mestrado, que eu apresentei, mostrando, essa galera aqui está fazendo isso. E aí? Vamos fazer o que com isso? Né? Então, assim, eu fiz o meu papel, que foi pesquisar, estudar e entregar o resultado. Mas eu não sei qual aí veio essa questão da pandemia, então, assim, as coisas mudaram. Certo. Certo. Deixa eu dizer uma coisa. A gente tem mais ou menos 12, 13 minutos. Mesmo? Para encerrar a live, a gente nem sentiu, né? E aí, eu queria... Esse negócio aqui caindo, não funciona, gente. Eu vou comprar aquele headphone. Veja bem, eu acho que tem coisas importantes aí. Eu quero abrir, a gente tem algumas perguntas aqui. Também tem um barulho do microfone saindo, Carla. É aqui. Tá. Isso. Veja bem, eu acho que assim, tem algo importante também para a gente dizer, pegando essa sua última fala aí, assim,
a gente sabe, né? Falamos aqui do uso da oferta das PICs, tanto no serviço privado, né? Isso é possível fazer, a gente não falou tanto sobre isso, mas a gente sabe que isso fazer. E agora, no final, estamos dizendo aqui, passou tão rápido, e agora, no final, a gente já trouxe mais para essa abordagem dentro do SUS, né? Da oferta das PICs no SUS. Eu posso dar só uma informação também de utilidade pública? Pode. Deixa eu só falar uma coisa importante aqui, só para terminar aqui o raciocínio, Carminha, que é o seguinte, a gente começa, ano que vem, né, 2021, vão começar os processos de planejamento municipais com relação aos planos municipais de saúde, né, que terão aí como vigência os anos de 2022 a 2025. Então, algo que todo movimento, inclusive, de trabalhadores que atuam na área das PICs, tem já colocado, e aí é importante nós que trabalhamos no SUS e a própria população, inclusive, né, porque as conferências virão aí para que a gente possa colocar, sugerir as nossas propostas, né? Então, assim, é importante que a gente também reforce que os municípios coloquem nos seus planos de saúde, né, a oferta desse cuidado pelas práticas integrativas e complementares no SUS, né? E aí, então, isso é muito importante que as gestões municipais, elas planejem e elas implementem também os serviços com esse tipo de trabalho, tá? E aí eu vou passar para você, Carmen, eu queria ver se a gente consegue olhar as perguntas, eu já vou te passar aqui. Alguém fez uma pergunta aqui, eu estou também no WhatsApp com o pessoal da Câmara Técnica de Saúde Mental aqui. O pessoal fez uma pergunta já para a gente poder diferenciar aquilo que é reiki, práticas com energia manual. Tem diferença, Carla? Então, e outra pergunta, deixa eu só lhe passar a pergunta, porque aí você já vai e a gente vai ganhando tempo, né? Pediram também para você repetir o lugar do curso, o local do curso que você falou. Tá? Então, vamos lá. Eu vou falar do conhecimento que eu tenho geral, tá? Temos 5 minutos, tá? Tá, então tem que ser rápido. O reiki em posição de mãos usa a mesma coisa. Tanto é que dentro da política, certo? Eles estão juntos. Que é em posição de mãos. Agora, eu não vou poder esclarecer a diferença porque eu não tenho esse estudo. Mas o reiki a gente usa em posição de mãos, como a imposição de mãos também. Entendeu? Então, elas estão juntos. Isso, repare, são tipos, na verdade. O reiki é um tipo de prática de imposição de mãos. A gente tem o reiki, a gente tem o jurei. O jurei tem um CAPES em Salvador, eu não sei se eu posso falar, mas assim, existe um CAPES que faz a prática do jurei. E é lindo, eu estive presente. O curso, vamos lá. O curso gratuito na Universidade Federal de Santa Catarina, é só vocês colocar lá, curso de auriculoterapia, 3ª edição, vai aparecer, ou entrar no site da própria Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Nós também temos outras universidades, nós temos a Baiana, que tem especialização de práticas integrativas e complementares, né? Nós temos o INCISA, o IMAN, que é em Belo Horizonte, foi onde eu fiz a minha formação em medicina tradicional chinesa, né? E devem ter outras universidades que oferecem um curso, né? Eu sempre digo assim, não adianta só oferecer o curso teórico, você tem que ir para a prática. Uma coisa é a teoria, linda, maravilhosa, uma coisa é você ir para a prática, tá certo? Então, já que está terminando, a gente pode fazer assim os agradecimentos. Só antes de falar de você agradecer, Carla. Eu lembrei que a gente tem a rede Pix, né? Eu acho que vale a pena, vocês colocam aí o observatório .org, e vocês vão ter esse observatório da biblioteca virtual de saúde pública, vocês vão ter vídeos científicos, um conteúdo científico com experiências, tem indicação dos cursos também, né? Então, é uma rede importante para você
falar. Eu, antes de você terminar, Karen, que eu vou deixar até você terminar, fazer suas considerações e agradecer, a gente tem aí 3 minutos, eu quero já, de antemão, agradecer a participação de todo mundo. Obrigada. Foi uma live que teve, então chegamos um pico de 41 pessoas para a nossa primeira live, eu acho que foi. Tá ótimo. Eu estou vendo aqui um monte de gente agradecendo, falando da importância, dando parabéns, né? Se cair, a gente volta. Se cair, a gente volta. Não vai precisar, eu acho que a gente... Quantos minutos nós temos? Quantos minutos nós temos? Minutinhos, tá? E aí, então, assim, eu quero agradecer. Eu acho que não vai dar, não, porque eu tenho uma informação importante e vai demorar mais de 2 minutos. Então, a gente encerra e a gente volta para dar essa informação. Pode ser? Vamos ver se o pessoal quer. Vocês topam, gente, de voltar? Rapidinho. Eu tenho uma informação para vocês quente. A gente volta agora. A gente pode encerrar e voltar. Encerre. Fazer assim. Pronto. Então, Vamos. gente, a gente vai encerrar agora e volta rapidinho para o encerramento, tá bom? Certo. Então, Pode até encerrar. mais, gente.